aqui em mais um episódio do CLM Talks, com o apoio da Vim, nós vamos falar de um tema muito importante que ainda não é de compreensão de todos, de que a nuvem, sim, você tem uma responsabilidade compartilhada. Pedro, quem temos aqui hoje como convidada? Bem, esse é um tema muito atual, né? E hoje eu trouxe um convidado super especial, o Benac, o Davi, que vai ajudar a gente a demistificar um pouco isso aí, né? Que tá na nuvem, tá tudo bem, não precisa fazer mais nada. É assim, Benac? Eu acho que não, né? Obrigado, Nick. Obrigado, Pedro, CLM, pelo convite. E, sim, temos que tomar cuidado com nosso primeiro impulso, né? De uma vez que o servidor não mais faz parte do nosso data center, a solução foi migrada para uma nuvem, que agora todas as responsabilidades daquele conteúdo não serão mais nossas, né? Então, sim, vamos falar bastante de responsabilidade compartilhada, não só em nuvem, como soluções SaaS, que acho que... Serviço puro ali, exato, né? Aí, porque nesse modelo eu entendo que os clientes perdem até controle aos sistemas operacionais, então, ou seja, aí sim a responsabilidade que é compartilhada, ela ganha uma força muito grande do cliente como um todo, porque os dados que colocamos nessas soluções, elas nos pertencem. Então, às vezes isso passa despercebido e é para isso que precisaremos planejar backups, continuidade de negócio, então uma série de controles que talvez alguns ainda tenham essa mistificação, né? Existe esse mito de, poxa, o dado não está mais comigo, está lá na nuvem, não é mais minha responsabilidade. E quando da pandemia eu estava trabalhando na Microsoft, eu lidei com muitas situações dessa de migração a toque de caixa para garantir a continuidade de negócio, não ser interrompido sobre esse período tão delicado, e as empresas acabaram migrando, né, da noite para o dia para a nuvem e não tiveram como tomar todos os cuidados. E quando você faz essa migração, que a gente chama do as-is, né, você acaba não utilizando todos os recursos da nuvem, que pode gerar uma conta cara no final do dia, e você não ter ali as soluções adequadas para rodar num ambiente de nuvem, que era o que você vinha rodando dentro do teu data center. Você estava nessa jornada também apoiando os clientes? Sim, eu estou há mais de 15 anos nesse mercado de proteção de dados e já estive em outros fabricantes de proteção, já estive em parceiros que entregavam, eu era da área de serviços. Então, era muito comum, especialmente a surpresa com custos, né? Nesse modelo as-is. E sim, eu entendo que o modelo SaaS ele é mais adequado para grande parte das soluções, até mesmo pela facilidade da adesão, né? Em pouquíssimo tempo você já está voando ali numa solução SaaS. O esforço de migração ele é bem menor, ele é muito mais reduzido, mas consigo ver essas responsabilidades que a gente tem que tomar cuidado, para não cair do cavalo na hora que eu achei que eu tenho isso, mas na verdade eu não tenho. Então, grandes poderes te trazem grandes responsabilidades. Sim. Você já participou de alguns projetos desses de transição naquele período, apoiando os clientes? Como que foi o momento, a experiência? Sim, eu lembro de alunos, sobretudo o governo também. Os primeiros clientes foram do governo do Brasil para a nuvem, eu consegui ter o poder de trabalhar juntos, né? A verdade, pelo menos a minha experiência pessoal, é que alguns foram por desespero. Então assim, acabou o CPU, acabou a memória, acabou o storage, não tenho tempo de comprar, vai demorar 90 dias, joga. Eu preciso contar meu negócio. Porque uma coisa que o pessoal falava é que assim, não, a nuvem não funciona, não tem como... Não era um problema de tecnologia, era uma coisa cultural, certo? Cultural. Então, a minha experiência pessoal conta que, na época da pandemia, sobretudo, e no começo da adoção de nuvem, as empresas não se planejaram, vamos para a nuvem, vamos refatorar as aplicações, foi um desespero. Essa é a verdade. Acabou o CPU, acabou a memória, acabou o armazenamento, eu não tenho dinheiro, 5 milhões para comprar um storage para 5 anos, eu não posso esperar 6 meses para chegar. Vou para a nuvem e foram as-is, e isso salvou, né? Foi um bote de salva-vidas para muitas empresas, mas ao longo do tempo, o custo e os desafios com segurança, sobretudo, vieram, né? Porque o mindset muda, né? Você tem a proteção ambiente on-premises, o ambiente de casa, perímetro, um negócio assim mais controlado. A nuvem ela é feita propositadamente para ter flexibilidade. Acessar de qualquer lugar, né, de qualquer dispositivo. As empresas falavam antigamente assim, não vai para a nuvem, não vai funcionar, não tem como. E foi comprovado que era uma questão cultural. Que na hora que teve essa transformação, a gente conseguiu voltar tudo a operar. Mas é um custo muito elevado, né? Exatamente. Então, assim, todo mundo sabe que uma forma correta de ir para a nuvem, para se beneficiar das novas formas, né, que a nuvem lhe dá, elasticidade, você tem que pensar em aplicações, né, chamam de cloud natives, né, para ir para lá.
Só que não foi... Na realidade, na prática, isso aconteceu com boa parte, não aconteceu com boa parte dos clientes. Né? E como que é a sua conversa com os clientes quando eles falam, olha, acho que eu não estou com a arquitetura adequada ou não, quero começar a construir um negócio na nuvem? Como que é a sua abordagem? Eu acho que o primeiro ponto é esse alerta que já foi feito no sentido de o as-is nem sempre vai endereçar da melhor forma a adesão de nuvem. E as soluções SaaS, eu entendo que elas têm uma ótima abordagem nisso. Por exemplo, se a gente usar como exemplo o Microsoft 365, o antigo Office 365, é uma solução extremamente colaborativa, que ela já é desenhada de uma forma otimizada para entregar aquelas cargas de trabalho como Exchange, SharePoint, OneDrive, tantos Colaboração, né? Exato. Então, eu entendo que essa adesão da solução SaaS, ela tem o grande benefício dessa implementação imediata. Então, o esforço de você entrar nesse mundo do SaaS, no caso do 365, é uma curva muito curta, mas ainda assim a gente tem que entender quais são as responsabilidades de cada um. Né? Só de não ter que controlar o PST. Olha, eu já trabalhei em Helpdesk, cuidar daquele tal do PST. E depois que eu fui promovido para cuidar do cluster do Exchange, não tenho saudade nenhuma. Eu tenho um parceiro, né, que ele no data center e hoje é um dos maiores parceiros da AWS do Brasil. Eu falo, cara, eu tenho o de no-break gerador. Nossa. Isso aí pra mim... Não é? No-break gerador, pra mim, eu tenho muitas noites de sono. E para o Office 365, qual que é uma abordagem adequada para essa preocupação com os dados? Eu acho que o mais importante é ter em mente que mesmo nos planos mais completos que nós temos no 365, existem ótimos planos, o E3, o E5, ele engloba recursos como litigation hold, retention policies. Muitas vezes, mesmo esses planos completos com todas essas tecnologias, o cliente pode ter uma falsa impressão, uma falsa expectativa que, poxa, o backup então está incluso, então a proteção dos dados está inclusa, quando na verdade não está. Sim. Então, ou seja, essas soluções que são ótimas, que eu mencionei, Litigation Hold, Retention Policies, elas foram desenvolvidas pela Microsoft com um objetivo muito claro, de auditar funcionários, usuários. Conformidade também, né? Exato, ou seja, um processo de auditoria, por exemplo, ele sempre vai ter começo, meio e fim. Dificilmente você vai manter esse tipo de tecnologia ativa por todo tempo para um determinado grupo de usuários. E muitas vezes alguns clientes usam dessas tecnologias que não foram necessariamente desenhadas para a proteção de dados para entregar ou para resolver problemas desse mundo de deleção acidental, ataques de ransomware. E é nessa hora que eu vejo que muitos clientes se surpreendem, porque eles vão usar um recurso que não foi necessariamente desenhado para isso, para tentar atender essa demanda. E aí a resposta disso, o resultado às vezes não é tão satisfatório. E você entende que eles vão por esse caminho por falta de conhecimento ou de repente é uma questão de custo tentando utilizar as ferramentas que já tem nesse contrato? Eu acho que eu vejo dos dois cenários, tá? Eu lido com clientes, desde aqueles que sabem desse gap, ou seja, a própria Microsoft, eu percebo que ela deixa isso muito claro no momento que um cliente faz a adesão do 365, ela pelo menos para os clientes que eu tive contato, eles me apontaram que a Microsoft deixa muito claro qual é a abrangência de cada módulo incluso ali no 365, qual que é o papel dele. E temos também aqueles clientes que eventualmente foram pegos de surpresa, que por uma questão de autoassociação, poxa, retention policies, isso é proteção de dados, e é nessa hora que às vezes pode se tornar uma surpresa. É como pensar que snapshot é backup, né? Exato. É muito comum. Inclusive, a Microsoft, ela recentemente lançou, não faz parte do 365, mas ela lançou uma solução desenhada para atender algumas dessas demandas de proteção de dados, só que aí é mais parecido com o snapshot. Por que eu digo isso? O que é um snapshot, gente? Então, acho que vamos deixar claro para o pessoal. Um snapshot, ele é um conceito que veio ali do mundo da virtualização. Ele bate uma foto ali, por exemplo, de uma máquina virtual. E qual é a problemática? Ele é muito rápido, então essa é a parte boa, né? Ele é muito rápido, muito performante. A foto seria configuração, especificações, isso não? Você tem um ponto no tempo de um determinado conteúdo seu. Você tem uma foto daquilo no seu passado. Vários dados, inclusive, né? O ponto de atenção, o alerta que eu faço aqui é que, nesse caso, essa solução da Microsoft, ela faz algo semelhante ao snapshot com os conteúdos do 365. É uma solução à parte, contratada por volumetria. Mas qual que é o problema que eu vejo pontualmente desse recurso da forma que ele é entregue hoje?
você primeiro o dado não é separado da produção, e isso já, por conceito, não é um backup. Não é backup, Se perfeito. você não pega uma cópia daquele dado e armazena num lugar diferente da origem, Era o que a gente comentou do 3-2-1, né? É tipo você fazer backup da parte de documentos na área de trabalho. Bom ponto. Entendeu? exatamente, Não é exatamente. backup, pessoal. Então, esse 3-2-1 realmente é exatamente isso. O 3-2-1, ele é uma estratégia muito clara, onde você tem que tirar uma cópia do seu dado e mover ele para fora de onde está a sua origem. Só que vai além, alguns gaps que hoje ainda essa solução nativa ela vai apresentar, está atrelado à falta de granularidade. Então, veja só, eu tenho clientes que usam de forma massiva lá um site do SharePoint ou arquivos do OneDrive, e muitas vezes para eles restaurar todo o site, todo o OneDrive, talvez não é a solução. Eles precisam de granularidade para voltar uma parcela, um pedaço, e é isso que ainda falta nessa solução nativa. E para endereçar esse tipo de controle, esse tipo de problemática, as soluções da Vim estão aqui para entregar exatamente tudo isso. O 3-2-1 do backup, inclusive, do Microsoft 365, entregando granularidade, até mesmo outros recursos que são bem interessantes nos dias de hoje, como a imutabilidade. Eu não sei, cada vendor tem uma palavra para descrever, né, esse conceito de segurança, mas no mundo da Vim, a imutabilidade é aquele recurso que nem mesmo eu, administrador da solução, nem mesmo o dono da infraestrutura, lá o administrador do Microsoft 365, conseguiram apagar ou alterar um determinado backup, um ponto no tempo. Deixa eu voltar ainda a outro cenário só para garantir que eu entendi. Vamos supor que eu tenho meu SharePoint, o site do meu departamento. Eu sem querer apaguei o site do meu departamento. O snapshot eu teria que voltar o SharePoint todo. Isso. E com a solução da Vim eu conseguiria voltar só o site do departamento. Voltaria mais rápido, né? E seria mais preciso. Acho que o ponto interessante aqui sim, o snapshot ele tem como conceito voltar todo o site, e a Vim consegue com as soluções que a gente vai falar aqui, voltar o site inteiro, mas eu tenho como uma alternativa, uma opção 2, eu poder voltar somente um documento desse site. Eu não preciso chega a voltar. granularidade do documento dentro daquele site. Exatamente. Entendi. E no mundo do Exchange, chegar no ponto do e-mail pontual, do calendário, de um pontual com contato específico, ou seja, cada pilar do 365, ele vai exigir a sua granularidade conforme o caso de uso. No caso do site de SharePoint é exatamente isso. Eu tenho uma intranet aqui que é acessada por milhares de colaboradores, mas não necessariamente eu preciso voltar ela por completo. Talvez eu precise voltar um documento, um arquivo específico que foi alterado ou deletado acidentalmente. O que eu suponho que seja mais comum. Né? Exato. Acho que 90% das restaurações, elas tangem na granularidade. É algo pontual, algo acidental. A gente sabe, existem situações que voltar um site inteiro será imprescindível. Por exemplo, ataques de segurança, ataques de ransomware, que a gente muito populares nos dias de hoje, onde um atacante consegue um acesso tão administrativo ali naquele conteúdo que ele destrói a plataforma como um todo, um site inteiro. Então, é aí que vai fazer sentido eu voltar os conteúdos por completo. Aí, se você tem interesse nesse tema de segurança na área de backup, a gente vai deixar um card do episódio que a gente fala de segurança, backup e Vim. Sim, show. Por favor. E acho que é muito interessante, uma novidade que a Vim trouxe para o mercado tem menos de um ano, é entregar uma proteção, por exemplo, do Microsoft 365, que é um tema que nós trazemos aqui, trazendo uma solução também no formato SaaS, vejam só. Então, ou seja, o 365 é uma solução SaaS. Certo. A Vim sempre teve softwares para fazer proteções, inclusive do 365. O que nós trouxemos recentemente? Uma oferta SaaS para proteger o 365. Então, ou seja, os benefícios que toda solução SaaS traz consigo, por exemplo, essa instalação imediata, essa adesão em minutos, agora eu tenho disponível, inclusive, para proteger o 365. Só que trazemos também alguns diferenciais que podem ser relevantes. Por exemplo, além de eu fazer essa proteção no modelo SaaS, eu já incluo no licenciamento todo o armazenamento, servidores, ou seja, todo o ônus... Repositório, todo o ônus que normalmente um cliente tem quando ele simplesmente quer fazer a proteção dos conteúdos, mas não quer ter o ônus operacional, reservar servidores, repositório, armazenamento para isso tudo, eu já entrego isso hoje com uma licença dedicada por usuário. Cada usuário que ele tem lá no 365 dele que precisa de proteção, ele vai contar com uma licença do Vim Data Cloud, que é essa solução SaaS da Vim, e a partir dali
tá tudo entregue, tá tudo incluso. Aí você trabalha, então, com essa estrutura dentro da sua nuvem. Exato. Hoje a E Vim... você conecta com 365. Perfeito. Tá. Hoje a Vim usa a nuvem da Microsoft. Nós temos uma grande parceria com a Microsoft. Então, sempre que a gente ouvir o termo Vim Data Cloud, que são as ofertas SaaS da Vim, já pode traduzir como uma oferta encapsulada no modelo SaaS dentro do data center do Azure, do Microsoft Azure. Obviamente que é um grande tenant da Vim que usa lá no data center do Azure do Microsoft. E aí eu trago outros benefícios, porque, poxa, uma vez que eu estou inserido num grande player de nuvem como a Microsoft lá no Azure, uma série de recursos de segurança que eles trazem by design, por estar ali no Azure, elas serão oferecidas automaticamente para os clientes. Então é aí que entra desde a imutabilidade, a duplicação dos dados, né? Todo o backup que a gente joga lá para dentro do Vim Data Cloud, ele estará pelo menos cópia terciária. A gente tem 3 cópias de cada dado. Então a resiliência que tá sendo oferecida aqui, ela pode ser muito importante para grande parte dos nossos clientes. Você funciona no mesmo barramento, né? Então, a questão de latência e tudo mais. Nossa, é nova essa oferta, então? Exatamente. A solução Vim Data Cloud, ela tem aproximadamente 1 ano, só que não se enganem, por mais que é uma solução nova no nosso portfólio, ela é baseada no nosso software do Vim Backup para a Microsoft 365, que já é hoje o líder de market share, já protege mais de 21 milhões de usuários do 365. Então, ou seja, a gente não está começando uma solução do zero, não. A gente pegou a solução da Vim, que já tem 8 anos, já é líder de mercado, já protege milhões de usuários do 365 e encapsulamos nesse formato as a service para facilitar a adesão dos clientes. Não, faz todo sentido. Antes da gente falar da parte de cloud em geral, do 365, ficou algum ponto que a gente não cobriu? Eu acho que tem um grande diferencial da nossa solução Vim Data Cloud para 365, que eu não vejo paralelos hoje no mercado, que faz sentido eu enfatizar aqui, que é toda solução SaaS, ela por natureza, ela traz uma problemática em comum. Vejam só, a partir do momento que eu quero cancelar uma assinatura de uma solução SaaS, e lembre-se que meus dados estão lá nessa nuvem de alguém, no nosso caso aqui, meu exemplo, dentro do Azure da Vim. A hora que eu quero cancelar essa solução, uma problemática comum eu quero levar os meus dados, são os meus dados, eu quero trazer eles comigo. E é aí que a gente usa de um recurso que não é nosso, é da Microsoft, é do Azure, é um recurso do Azure, que permite que todo novo cliente que nós fazemos onboard nessa solução, nós criamos uma storage account dedicada ali à terminologia da Microsoft, que eu crio o armazenamento do meu cliente. Quando ele quer cancelar a solução, a gente usa um recurso da Microsoft que transfere essa storage account lá da Vim para a propriedade do meu cliente, sem custo, sem export, sem ônus operacional nenhum. Então, ou seja, é uma forma de garantir que os clientes que estão usando a nossa solução, eles estão usando porque de fato a solução atende, não porque eles estão aprisionados ali. Tanta confiança na solução que se quiser ir, fica... Exatamente. Eu lhe ajudo. É isso Ou aí. seja, eu confio tanto que... A gente teve casos de clientes que eventualmente, por uma questão política ou até mesmo uma matriz, que fez uma troca de estratégia, que saíram do Microsoft 365 e foram para outras soluções SaaS. Existem algumas aí no mercado, o Google Workspace, o antigo G Suite. Ou seja, não fazia sentido para esse cliente continuar continuar com a solução Vim, porque ele nem sequer tinha o Microsoft 365 mais. Então é esse tipo de exemplo que faz todo sentido a Vim oferecer uma forma de... Não, se você não está mais com a nossa solução, aqui estão os seus dados, e a partir dessa transferência de storage account, o cliente pode usar do nosso software gratuito, a Community Edition, para fazer uso, fazer consumo, restaurar, pesquisar, auditar todos os backups que foram gerados ao longo do tempo ali com o Vim Data Cloud. Vai deixar só saudade, os dados você leva. Exatamente. Muito boa. E quando a gente olha para a cloud em geral, a gente falou bastante do SaaS, como que você aborda essa oferta para os clientes? Eu acho que toda oferta o Vim Data Cloud, como eu falei, ele tem uma das ofertas, essa do 365, mas saibam que é a solução, o Vim Data Cloud como um todo, é a solução que a Vim mais investe e é a que provavelmente nós teremos mais novidades a curto prazo. Eu digo isso porque é uma forte tendência do mercado, eu vejo muitos clientes que hoje usam um software, algo on-premises, passar a aderir, a consumir esses recursos de algum formato SaaS, exatamente pelas facilidades
de adesão que qualquer solução SaaS traz O consigo. roadmap mais agressivo, né? Você tem Exato. mais funcionalidades, precisa fazer um upgrade, né? Um premise, mais de compatibilidade, né? Exato. O que eu posso te dar como exemplo? Então, hoje nós já temos no modelo SaaS, né, do Vim Data Cloud, a proteção para o 365. Nós temos o Vim Backup for Azure. Então, se você é um cliente que usa de infraestrutura ou plataformas no Azure, você consegue fazer a proteção nesse modelo Vim Data Cloud, que é totalmente SaaS. E temos o Vim Vault, que é um repositório, um armazenamento para aqueles clientes que já usam Vim Backup e Replication, que é a nossa solução de infraestrutura tradicional, para armazenar dados na nuvem da Vim, que na verdade é no Azure ali, mas com tudo já incluso. As APIs, não tem custo de API, de download, de egress, imutabilidade já habilitada por design. Então tudo isso para facilitar e ser entregue nessa modalidade SaaS, que facilita muito. Que incrível, né? Então, Legal. uma abordagem SaaS para o mundo SaaS, Tanque. uma abordagem cloud para o mundo cloud. Legal. E vocês lá, como tem visto essa solução de backup em nuvem para aderência para as demandas dos parceiros e aderência aos clientes? Você sabe que na CLM a gente tem muita convicção técnica e comercial de tudo que a gente vende. Tá. Né? Então, e a gente tem a filosofia de tentar usar tudo aquilo internamente na nossa produção do que a gente vende. Então a gente lá usamos o nosso 365. Qual é a solução do backup? Vim Data Sim, Cloud. Data Cloud. Então a gente na nossa produção lá no Nutanix, a gente no Nutanix integra com Vim, a gente faz backup. E em todo o nosso 365 a gente faz também backup com o Vim Data Cloud. Então, como fornecedor e como cliente da Vim, eu atesto, né, bastante. E assim, quando você vai para nuvens, sobretudo solução SaaS, né? A parte de, como falou, no break, do gerador, acaba, né? Você não tem mais essa preocupação. Você tem outros. A gestão de identidade, né? Por exemplo, o contexto, né? Que vai ser sabe que MFA, tudo mais. E os dados que estão lá. Talvez na solução SaaS você tenha menos risco de um ransomware, né? Porque é uma arquitetura diferente. Porém, você tem muito mais acesso ao risco, né? De ter... infelizmente, pessoas internas, né, mal intencionadas, ou pessoas que querem ser da empresa, destruir dados de forma mais intencional ou fraudulenta, né? Conhecido como insider, né? Insider. Então, você deve ter dados importantes no seu OneDrive, no seu Teams, né? Ou, talvez aquele e-mail importante que seria a chave para algum negócio, a pessoa falar de diretor, não é? Então, tudo isso a gente da CLM já passou, né, graças a Deus, pouquíssimas vezes por uma situação, né, como essa, mas a gente vê cada vez mais clientes passando e eu presenciei algumas vezes que o Vim Data Cloud foi, né, extremamente útil e salvou, né, essas empresas nesse momento, porque é outra coisa, né, estrutura eu não preocupo mais, mas os dados são meus e você tem que proteger os dados, né, essa resto de dados compartilhada, mesmo usando recursos da T3, E5 da Microsoft, né, e expandindo para além do Office 365, a nuvem como geral, né? Então, se você tem como ambiente principal de produção a Azure, né, o AWS, também o Vim ajuda a proteger as VMs, as aplicações, os Kubernetes, os containers, né, para além do Office 365. Que incrível. E desse nosso bate-papo aqui, teve alguma pergunta que eu não te fiz, que você gostaria que eu tivesse feito? Bom, eu acho que tem alguns recursos que eu acho que... eu falei que o Vim Data Cloud ele é novo, né? Ele tem menos de um ano, mas há menos de um mês nós trouxemos uma nova funcionalidade. Lembre-se que a gente falou da solução nativa da Microsoft que está fora do 365, que ela foi desenhada para fazer backups do 365. Sim. Ela tem algumas problemáticas porque ela é semelhante ao Snapshot. Muito bem, mas ela tem um ponto forte muito importante, que é poder restaurar conteúdos com uma performance inigualável. A novidade que eu tenho, que acho que é importante a gente mencionar, é que recentemente o Vim Data Cloud, ele trouxe como uma funcionalidade extra no licenciamento Premium, a inclusão exatamente dessa tecnologia da Microsoft, semelhante ao Snapshot, Nativo. dentro do Vim Data Cloud. Ou seja, clientes que contratarem a modalidade Premium, eles terão basicamente 2 tipos de backup para cada workload que ele se propõe a proteger ali do 365, trazendo toda a flexibilidade e granularidade do Vim Data Cloud tradicional, a gente chama ele de Flex, e em um caso, supondo que ele sofra um ataque de ransomware, um ataque massivo, que precisa voltar um site de centenas de terabytes, milhares de mailbox, o mais rápido possível,
eu posso usar do Premium, que é exatamente essa forma de usar um snapshot, uma forma muito rápida de recuperar conteúdos em escala do Microsoft 365. Legal. Não, é uma solução realmente muito abrangente, né? É, bastante. Ah, que ótimo. A Vim consegue levar para vocês soluções que vão desde o ambiente on-premise para soluções de nuvem e também as soluções SaaS, para que você esteja seguro e protegido. Até o próximo episódio.